Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. Fé para quê? No livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 em diante, conta a história de Abraão, o pai da fé. Deus, ele promete a Abraão um filho quando ele tinha 75 anos de idade. Abraão chega aí aos seus 100 anos e Deus então cumpre o que havia prometido e lhe dá um filho na sua velhice. Agora, aqui em Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova, pedindo para que ele então matasse o seu filho em holocausto, oferecesse seu filho, devolvendo para Deus. Agora, imagine você esperar 100 anos, ou se ele tinha 75 quando Deus prometeu, 25 anos ele espera para ter o filho, você tem esse filho e de repente a pessoa que te deu o filho chega para você e pede para você matar seu filho, sacrificar seu filho. Deus, ele pôs Abraão à prova pedindo exatamente isso. Ele deu o filho e depois ele pede esse filho a Abraão. E Abraão, a Bíblia diz, o texto sagrado mostra que ele imediatamente se levanta na manhã seguinte para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Hoje em dia, a gente usa a fé, mas a gente não sabe usar essa fé. Nós queremos usar a fé para alcançarmos a herança que Deus tem para a gente, para alcançar as promessas que Deus fez para a nossa vida. Por exemplo, queremos usar a fé para ter um casamento que Deus prometeu, a família feliz que Deus prometeu, então queremos usar a fé para alcançá-la. Mas será que é esse o processo? Será que é essa a forma correta de usufruirmos da nossa herança? Então, fé para quê? Deus, ele prova a Abraão, primeiro, para mostrar para ele que crer nele era mais importante do que aquilo que ele poderia dar. Segundo, Deus prova, Deus testa Abraão para ver se ele poderia obedecer acima das circunstâncias. Até porque Abraão, ele não teria mais condições humanas de ter outro filho. O que Deus quer é que você consiga viver pelo que a palavra dele diz, e não por aquilo que hoje te cerca, aquilo que hoje está à sua volta. Deus quer que você creia nele, e não nas circunstâncias que estão te cercando. O versículo 5 é interessante, que diz assim, ó: disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Olha a consideração que Abraão tinha para com Deus. Ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitar seu filho, mesmo ele não tendo visto isso acontecer antes. Isso é muito forte. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3, diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A fé, ela serve para que sejamos justificados pelas obras de Cristo. Muitos hoje acham que vão alcançar a justiça de Deus pelas suas próprias obras, mas não é assim que acontece. Não é esse o processo. O processo da fé funciona assim: você crê na obra de Jesus Cristo e isso te dá uma nova posição. E essa posição é que te permite acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. A fé é para crermos nas obras de Jesus Cristo, no que ele fez por nós. E crendo em Jesus é que você é salvo. É crendo em Jesus que você é curado. É crendo em Jesus que você prospera, que você tem sucesso. Crendo nele. Nós precisamos então aprender a crer para usufruir da nossa herança. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto diz que é para todo o que nele crê, todo que crê em Jesus. Então, fé para quê? Fé para crer na obra de Jesus Cristo, crendo nele. Então, creia em Jesus e você terá tudo aquilo que está prometido. Foi isso que Abraão fez e deixou como exemplo para mim e para você nos dias de hoje, tá certo? Se inscreve no nosso canal, William Freire Passos de Fé.